Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alô? Agora os dois. Pois bem, vamos lá. Eu gostaria de ainda... eu falei muito mais sobre a necessidade de se consagrar do que da consagração em si mesmo. Mas eu creio que realmente isso é o... 90% do tempo deve ser gasto nisto, porque se não se compreender a absoluta necessidade que nós temos de viver na graça de Deus, não se entende a importância de buscar um meio que nos ajuda a viver na graça de Deus, certo? Mas eu queria pelo menos dar algumas pinceladas e depois abro para as perguntas de vocês, perguntas e dúvidas a respeito da consagração. Sobretudo, coisas práticas. Queria percorrer alguns pontos. Primeiro, o que é a consagração? O que ela é? A consagração, essa total consagração, como é ensinada por São Luís Grignon de Montfort, ela é uma entrega total de tudo que nós somos e temos a Jesus por meio de Maria. A entrega é a Cristo como fim último e a Nossa Senhora como meio de chegar até Ele. Por isso é que nós passamos a fazer mais perfeitamente todas as coisas. Porque nós nos entregamos a Maria, e aí passamos a fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. E fazendo tudo com Nossa Senhora e nela, ela nos ensina a fazer tudo mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Por isso se santifica mais rapidamente, se vence com mais facilidade as tentações, com mais facilidade se obtém a graça e a sabedoria. Aumenta a consciência da eternidade, o valor que Deus tem, e por isso se dedica mais a Ele. Por isso, com mais facilidade, se rejeita aquilo que atenta contra a graça, e se busca com mais empenho aquilo que favorece a vida de santidade. Muda tudo, entende? Se a pessoa tiver consciência do que fez e procurar, claro, né, alimentar e vivenciar essa entrega à Nossa Senhora. Então, a consagração total é isto. A entrega total de tudo que nós somos e temos a Nossa Senhora e, por meio dela, a Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, depois, tudo é o quê? É o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens espirituais, os nossos bens materiais. O nosso corpo com seus sentidos, os sentidos do corpo, quer dizer, os olhos, a visão, o tato, tudo. Todos os sentidos do corpo. A alma com as suas potências. A potência da alma é a inteligência e a vontade. Você consagra tudo. Não é seu mais. Por isso que, está entendendo como é que é diferente? Você consagrou o seu corpo a Nossa Senhora. Então o seu corpo não pode ser instrumento para o pecado. Não é mais. Mas você deve representar Nossa Senhora. Mas eu não gosto muito, mas não interessa o que você gosta. Acabou. O que interessa é o que Deus gosta, entendeu? É isso. Irmãos, quem não quer ser santo, faz o que quer. Quem quer ser santo, faz o que Deus quer. Essa é a diferença. E Nossa Senhora te ajuda a fazer a vontade de Deus e não a sua. É o que Jesus disse, não a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Eis que venho ao Pai para fazer a tua vontade. O que Nossa Senhora falou? Eis aqui é escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O que a gente reza no Pai Nosso todo dia? Se reza todo dia. Então, o que a gente reza? Seja feita a vossa vontade.
Viva! A Nossa Senhora vai te ajudar. Então, o que a gente gosta ou deixa de gostar, isso não é o importante. O que Deus quer, isso é o fundamental. E pronto. Então, você consagra a sua vontade. O seu corpo, com os seus sentidos. Você consagra a sua alma com as potências, a vontade, a inteligência. De forma que a sua inteligência, as suas capacidades, seus dons estejam a serviço de Deus. Você consagra os seus bens interiores. O que são os bens interiores? São os tesouros os nossos tesouros espirituais. Os valores meritórios das nossas boas obras. Vocês sabem, no ano passado eu falei sobre isso, né? Mas vocês sabem que nós possuímos um tesouro espiritual? Você sabia disso? Você sabia que você tinha um tesouro espiritual? Você era rico, nem sabia? Ninguém te contou? Então, nós temos um tesouro espiritual. Existe um tesouro espiritual, o que é? É o valor das boas obras que nós realizamos. Lembre-se que Jesus disse uma vez, que nem um copo d'água que a gente dá para o outro, porque é de Cristo, ficará sem recompensa. Deus, Ele nos recompensa, como se fosse assim, pagasse um salário, pagasse uma recompensa, por cada boa obra que a gente faz. Olha só como Deus é bom, né? A gente já tem a obrigação de fazer o bem, mas Deus ainda nos recompensa pelo bem que a gente faz. Entendeu? E todo bem que a gente faz, Ele vai agregando, vai juntando, entendeu? A esse tesouro espiritual, vai agregando valores. O valor do bem depende do amor com que se faz. Toda boa obra, você reza um terço, um rosário, você vai a uma missa, você faz uma caridade a uma pessoa, você suporta a dificuldade, você oferece a Deus o sofrimento, oferece a Deus, enfim, aquilo que passa sem murmurar, sabe? E assim por diante. Tudo que você faz de bom ou suporta de mal por amor a Deus, você vai agregando a esse tesouro espiritual. Está entendendo? Por exemplo, vou usar aqui a linguagem monetária para vocês entenderem bem. Você reza um terço, então tem lá, aquele terço que você rezou vale 50 moedas de ouro. Vai juntar no seu tesouro espiritual. Né? Você participa de uma missa, 500 moedas de ouro no seu tesouro espiritual. Fez uma caridade para uma pessoa que precisasse, mais 500, mais 200, entendeu? Você suportou uma dificuldade lá, né? Enfim, um sofrimento, olha, mais 200, 300. Então, a fraqueza do próximo, lá na sua casa, né? De repente você tinha vontade de pegar, apertar o pescoço do seu marido, mas você ficou firme, não fez isso, não xingou. 1000 moedas de ouro, pronto. Depende do amor que se coloca. A missa em si é maior, é claro que é. Mas a questão é como é a sua parte, entendeu? A sua parte. Então, é só para dizer como é importante a gente saber suportar, né? O valor que isso tem. E assim por diante. Cada boa obra que você faz, há um valor. Agora, aqui há um detalhe que é fundamental. Se você estiver na graça. Qualquer coisa que você faça, que você não estiver na graça de Deus, não tem valor nenhum para a eternidade. Pode ir daqui em Aparecida de joelhos, pode rezar 1 milhão de rosários, pode ir em 500 milhões de missas, não tem valor nenhum para a eternidade se você estiver em pecado grave, permanente. Entendeu? Pode te ajudar, aquilo que você reza estando em pecado mortal, pode te ajudar a voltar à conversão. A voltar, pode te conduzir, alcançar-te a graça, entendeu? De te conduzir à graça de Deus. Mas para a eternidade não tem valor. Entende? Não tem valor nenhum. Mas quando você, dizem aí vem os mestres da vida espiritual, dizem assim, mas quando volta a graça, aí então recupera. Alguns dizem que é uma parte, outros dizem que é totalmente. Eu prefiro acreditar que é totalmente. Então, se você morrer em pecado mortal, vai para o inferno. Não tem jeito. Aí não tem negociação. Quem morre em pecado mortal vai direto ao inferno. Não tem tesouro. Estou falando, não tem valor para a eternidade. Aquilo que a pessoa faz estando em pecado grave, entende? Ela não tem valor, simplesmente. Ou se a pessoa tinha juntado, estava na graça, etc. Mas depois perverteu, renunciou, voltou para o mundo, igual diz a Bíblia, entendeu? Ela tinha muitas coisas, mas depois ela jogou fora, ela não quis saber mais. Ela desprezou voluntariamente a Deus. Então Deus não vai forçar ninguém. Se a pessoa não quer Deus, Deus não vai obrigar a pessoa a querê-lo. Amar é uma escolha que se faz, não é uma imposição de alguém para alguém, entendeu?
Então, o tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual, ele vai aumentando à medida em que nós vamos agregando as boas obras e, sobretudo, à medida em que o nosso amor aumenta. Porque uma pessoa pode rezar um terço e ganhar 50 moedas de ouro por aquele terço. O outro pode rezar e ganhar 500, entendeu? Porque rezou com mais fé, com mais amor. Mesmo sendo os dois escravos por amor, entende? Mesmo sendo os dois consagrados. Depende da fé e do amor com que se faz cada coisa. Você pode fazer um bolo para o seu marido e ganhar 500 moedas de ouro. A outra pode fazer um bolo e ganhar só uma. Então, depende. Porque fez por obrigação, porque você com má vontade, entendeu? Enfim, não sei. E depende. O amor com que se faz cada coisa, entendeu? Você pode participar da missa, ganhar 1000 moedas de ouro, o outro pode participar da mesma missa e ganhar 10 mil. Entende? Depende. O amor com que se faz cada coisa. Está entendendo? O amor com que se faz cada coisa. O que determina não é a extensão da obra que você faz. Ah, eu dei comida para 1000 mendigos. Você pode ter ganhado 10 moedas de ouro. E o outro rezou um terço e ganhou 1 milhão de moedas. Então, enfim, sabe? Depende. Ou então o outro só deu um copo d'água e ganhou muito mais do que porque às vezes você pode ter feito para poder vaidade, poder ser visto, entendeu? Enfim, agora não somos nós que vamos julgar ninguém, claro, mas Deus sabe do coração de cada um, está entendendo? Então esse tesouro espiritual vai aumentando à medida em que nós realizamos boas obras e, sobretudo, à medida em que nós fazemos estas boas obras com mais amor. Esse tesouro espiritual, ele vai se transformar, quando você morrer, em grau de glória. O que significa dizer? Grau de felicidade. Entende? No céu não é tudo igual. No céu há diferenças, como no inferno também há. Como nesse mundo também há. Não é tudo igual. Essa ideia de querer falar que tudo é igual é a ideia de comunista. Não é assim. Entende? Deus nos ama por igual, isso sim. No sentido assim, Deus ama todos os seus filhos. Agora, o amor a Deus por parte de cada um de nós não é no mesmo grau. Há pessoas que amam mais, há pessoas que amam menos. E a pessoa será glorificada no céu consoante vamos dizer, consoante ao grau de amor que ela teve para com Deus. Uma pessoa, todos que morrem na graça de Deus, unidos a Cristo, se salvam. Mesmo que passem no purgatório lá 1 milhão de anos, mas se salvam. Entendeu? E irá para o céu. Só que é diferente. Há aquele que amou muito e aquele que amou um pouco. Há aquele que foi salvo na última hora, porque a esposa rezou. Entendeu? O desgraçado iria para o inferno. 40, 50 anos de pecado, ou mais, entende? E não estava nem aí. Mas ele tinha uma esposa que rezava. De repente, Deus alcançou, deu a ele a graça ainda de arrepender de todas as besteiras que fez na vida na última hora. Então, ele vai pegar um purgatório bem, né, ajeitado, mas salvou. Porque Deus deu a graça dele se arrepender. E disse, meu Deus, que loucura que eu fiz, quanto mal eu fiz, quanto pecado, quanto eu fiz gente sofrer. Então se arrependeu, entendeu? Foi salvo na última hora. É diferente daquela pessoa, por exemplo, que passou a vida toda esforçando, lutando para poder... É diferente. Você vai pegar, por exemplo, ali, a Madre Teresa de Calcutá, né? E vai pegar o indivíduo que foi salvo na última hora, você quer dizer que eles estão no mesmo nível no céu? É claro que não estão. Evidentemente que não, entende? Há um grau diferente, porque aquela amou muito mais. Está entendendo? Enfim, é diferente. Aí o que acontece? Nós devemos entender que este grau de glória, esse grau de felicidade, será consoante a esse tesouro espiritual que nós ajuntamos. No céu, todos são totalmente felizes. Todos são plenamente felizes. Mas é uma comparação. Cada um tem uma capacidade de receber felicidade diferente do outro. É como o coração de cada um, a alma, o coração, é como um recipiente. Uns ficaram do tamanho de uma tampinha de garrafa. Outros ficaram do tamanho de uma caixa de 1 milhão de litros. Outros do tamanho de uma garrafa de 10 litros. E assim por diante. Deus, que é a felicidade, se derramará nesses recipientes, nesses corações. Todos ficarão plenos. Só que haverá aquele no qual cabe meio litro, naquele no qual cabe 100, naquele no qual cabe 1 milhão de litros. Então, dependerá da largueza do coração. Quanto mais se amar, mais largo o coração, tanto mais felicidade cabe. Todos estarão plenos. No céu não existe inveja. Entende? Aquele que é do tamanho que cabe 10 ml, ele olhará para aquele que tem 1 milhão de litros e diz, mas que beleza, que glória, que amor, etc. Entendeu? Não existe inveja no céu. Inveja existe nesse mundo aqui. Né?
Mas no céu não existe isso. Todos glorificarão a Deus e todos serão plenamente felizes. Só que haverá aqueles nos quais coube mais amor, porque amaram mais. Compreende? É isto. Então, esse tesouro espiritual, quando a gente se consagra a Nossa Senhora, tem um detalhe interessante. O tesouro espiritual que nós temos, existe uma parte que é pessoal e intransferível. Mesmo se você quisesse doar para os outros, não tinha jeito. Mas há uma parte que é doável. Há uma parte que é doável. O valor chama-se satisfatório e o valor impetratório. É uma parte doável. Existem 3 tipos de valor. O meritório é o pessoal, seu, intransferível. Aquilo lá, tá? A paga pela sua boa obra. E existe aquela gorjeta a mais que Deus dá, que é o valor impetratório. Impetrar significa aquele valor através do qual se pode conseguir uma graça, ou para você ou para outra pessoa viva. O valor satisfatório vem de satisfazer as penas, pagar as penas devidas aos pecados. Este serve para poder apagar as penas dos seus pecados ou oferecer alguma alma do purgatório, pela qual vai diminuir o tempo daquela pessoa. Porque quando a gente peca, existem 2 consequências, a culpa e a pena. A culpa, eu não vou me demorar muito porque o tempo é pouco. A culpa é apagada pela confissão. Você arrependeu, confessou, você deixou de merecer o inferno. Você foi perdoado. Mas existe a pena que tem que ser paga. Entendeu? A reparação que tem que ser feita. Se você não fizer aqui, vai ser no purgatório. Por isso, quem faz aqui, a melhor coisa aqui, irmãos, é fazer penitência, rezar muito e fazer muita caridade. Sabe, ter paciência, suportar com paciência, não murmurar, oferecer a Deus, você se purifica. Se você não fizer suficientemente aqui, você vai ter que pagar isso no purgatório. As penas devidas aos seus pecados. Você faltou à missa, você falou besteira, você então teve ódio de alguém, você falou mal, fez fofoca, etc. Arrependeu e confessou. E está lutando para não fazer isso mais. Mas você foi perdoado quanto à culpa. Você não vai mais para o inferno por causa dos pecados graves que cometeu, porque Deus te perdoou. Mas existe a reparação. Então, aquela missa que você faltou, você merecerá ficar 500 anos no purgatório. Entendeu? Aquele ódio que você teve ao seu irmão, mais 100, mais 200. Aquela crítica que você fez, mais 50. E assim por diante. Foram perdoados os pecados, mas existe a pena, a reparação que tem que ser feita. Está entendendo? E a reparação, o que apaga as penas dos pecados, a culpa é apagada pela confissão. A pena é apagada por quê? Não, existe um nome específico. Como é o nome da graça que apaga a pena devidas aos pecados? Indulgência, exatamente. É a indulgência. Entendeu? A indulgência apaga a pena. A indulgência pode ser parcial e pode ser plenária. Entende? Mas toda boa obra que você faz, ela é indulgenciada. Existe o valor chama satisfatório, é indulgencial, é sinônimo. Entendeu? Indulgência. Então, você fez uma boa, você rezou o terço. Aí você já pagou ali 100 anos do purgatório. Entendeu? Assistir a missa, entendeu? Para participar. Então, pagou mais 50, pagou mais não sei quantos. Você fez uma caridade, você rezou um rosário, você ajudou uma pessoa que precisava, ajudou um mendigo, você deu comida para alguém que tinha fome, ajudou a missão, e sim, enfim, fez qualquer coisa, entende? Todas as boas obras são indulgenciadas, se você está na graça de Deus. Oi? Pelo purgatório você está falando? Depende, você pode purificar, você pode pagar essas penas. Agora, você imagine só todos os pecados que você cometeu na sua vida. Você confessou já, se arrependeu. Agora, vai somando aí, quantos anos de purgatório você tem que pagar? Deus é que sabe, mas dá um tantinho bom, né? Entende? Então, agora, claro, pelas boas obras que você já fez, já descontou um pouco, né? Mas certamente tem muito ainda a descontar, entendeu? Então, pelas boas obras, pelas orações, pelos sacrifícios, você vai redimindo essas penas. A culpa é paga pela confissão. Está entendendo? Então, o valor indulgencial ou satisfatório apaga uma parte. Agora, existe uma graça muito especial que os católicos... Sabe, é uma pena que o nosso povo não conheça a própria doutrina. O povo não sabe o que é indulgência. Não sabe o valor. Se o povo soubesse o que é o sofrimento do purgatório, todo mundo buscaria as indulgências. Para poder apagar, entendeu? Porque existem indulgências plenárias. O que é uma indulgência plenária? Se você entender o que é o purgatório e o sofrimento, e o que as consequências dos nossos pecados, e as penas
que nós temos que pagar no purgatório se não pagarmos aqui, você será ávido, entendeu? Ávida de buscar as indulgências. A indulgência ela pode ser parcial e pode ser total. A indulgência parcial é aquela que apaga uma parte, um pouco daquela pena que você deveria, entende? Uma indulgência plenária é uma graça imensa. Apaga totalmente todas as penas que você deve. Entendeu? E se você morrer com indulgência plenária naquele dia, você vai direto para o céu. Entendeu? Oi. Não, ofício de Nossa Senhora não. Que eu saiba não é plenária, não está entre as obras não. Agora, pode ser em determinadas ocasiões, no dia 8 de dezembro, ou em alguma ocasião pode se fazer. Agora, eu vou dizer quais são as obras que dão indulgência plenária. Primeiro, para você ganhar uma indulgência plenária, que é uma graça imensa, entendeu? Você precisa primeiro, estar na graça de Deus. Sem isso, impossível. Mas não é só isso não. É só isso não. Você precisa estar na graça de Deus, precisa ter feito uma confissão ali 20 dias antes ou 20 dias depois, entendeu? Tá? Feito uma confissão. Por isso que é importante confessar todo mês, ok? Então, depois, você precisa, tá em comunhão, claro, né? Na graça de Deus, precisa não ter apego a nenhum pecado, nem mesmo venial. Apego não quer dizer que você não tenha falhas ou não cometa falhas, mas você não pode ter apego. A pessoa que é apegada a determinados vícios ou determinados pecados, mesmo que não sejam mortais, ela nunca vai ganhar uma indulgência plenária. A pessoa, por exemplo, que é fofoqueira e que não se esforça de prender a sua língua, nunca ganhou indulgência plenária. Porque ela é fofoqueira, fala mal, entende? Mesmo que não seja coisa grave, etc., né? Mas não se esforça de vencer esse vício. Não vai ganhar. Porque ela é apegada ao seu pecado. A pessoa que gosta de roupa sensual, por exemplo, né? Mesmo que não seja daquelas mais escandalosas, que não sejam pecados graves, mas gosta de coisa colada, etc., ela nunca vai ganhar uma indulgência plenária. Jamais vai ganhar uma indulgência plenária. Por quê? Porque é sensual, é provocativo. Mesmo que não seja um pecado grave ainda. Mas há um apego a uma coisa que faz mal. Entende? Uma pessoa que... que mais? Uma pessoa que gosta... que não paga dízimo. Nunca vai ganhar indulgência plenária. Porque é desonesto. Dízimo a gente tem que pagar. Entendeu? Nunca vai ganhar uma indulgência plenária. Se paga dízimo a uma paróquia ou uma instituição, a instituição de evangelização, a comunidade que evangeliza. Mas é obrigatório. Vai fazer as contas para ver quanto tempo que você deve de dízimo para você ver. Vai ver, entende? Vai dar calote em Deus para você ver o que acontece. Entende? Vai ficar no SPC do céu muito tempo. Entendeu? Chama purgatório, SPC do céu. Né? Enquanto não pagar até o último centavo, não sai mesmo. Né? Isso. É entregar o dízimo. Né? A gente pagar é a maneira de falar, mas... Então, é assim. Deve se entregar. É bíblico, basta ler. Olha lá, vê lá Malaquias. Integralmente diz, inclusive. E é mandamento da igreja, pagar o dízimo conforme o costume. Então, aí vai indo. Uma pessoa que não paga, que não entrega o dízimo, não vai nunca ganhar uma indulgência plenária. Não vai, entendeu? Quem é que tem a obrigação de devolver e entregar o dízimo? Quem tem renda. Quem não tem renda não tem obrigação nenhuma, evidentemente. Estou desempregado, como é que eu faço? Não, então, você está desempregado, não ganha nada, não tem que pagar nada. Mas se você ganhou $10 mil, o seu dízimo é 1.000 esse mês. Entendeu? É isso que é dízimo. Mas eu posso dar só metade? Pode. Olha, o padre pode autorizar de você dar menos, etc. Agora, por que essa falta de fé? Tem medo de ficar com menos? Isso é um pensamento mundano, né? Quanto mais eu tiro, menos eu fico. Entendeu? Quem pensa assim é pagão. Deus fala lá lá no livro de Malaquias, faça a experiência e veja se não derramarei sobre vós as cataratas do céu, abrirei as comportas do céu. Deus nos desafia e a gente não tem fé. Acha que se a gente tirar, a gente vai ficar com menos. Deus nos faz economizar muito mais. Aquilo que a gente tem rende mais. A gente gasta menos, tem menos prejuízo, gasta menos com doença e assim vai indo. Faz com que renda mais aquilo que... entendeu? Por quê? Porque a gente teve fé. Isso é bíblico, irmãos. Não é coisa de crente, não é coisa de católico que tem fé. Entendeu? Só que na nossa igreja nós não ficamos fiscalizando ninguém. O padre ensina. Fica na sua consciência, entendeu? Eu não sei quem ganha, quem não ganha, quanto que deixa de ganhar. Enfim, tem igreja protestante que o pastor sabe tudo.
Muitas delas, eles sabem, entendeu? A pessoa tira lá uns dólarzinhos. Não, pô, tá faltando. Aqui, ó. Aqui. Não está certo esse negócio. Entendeu? Tem aquele que já desconta direto na fonte. É assim. E se começa a faltar, vai lá o diácono, lá, o obreiro lá na casa e fala: irmão, você desviou do caminho do Senhor, está acontecendo, tá, enfim. Se você vende um terreno lá, 10%, é desse jeito. Tem igreja protestante, boa parte delas é desse jeito. Na igreja católica não é assim. A gente ensina, explica. Aí fica na sua consciência. Se você dá calote em Deus, o problema é seu com ele depois. Entende? Não é, eu creio que nenhum sacerdote, nunca vi isso na nossa igreja, né, vai ficar atrás de uma pessoa para dizer: você não pagou direito, etc. Não, a gente não faz isso. Entende? Nunca vi. Se tem, eu nunca vi. Entendeu? Bom, de qualquer forma, estou dando um exemplo. Né? Uma pessoa que é apegada a pecados veniais, seja ele qual for, não ganha nunca uma indulgência plenária. Precisa, então, de desapego. Você não tem que ser perfeito, mas você não pode ser apegado. Você tem que estar lutando para viver a perfeição. Lutando, me esforçando. Aí eu tenho visto a fofoca, mas eu estou lutando, eu estou me esforçando, estou lutando. Entendeu? Olha, a pessoa que assiste novela nunca vai ganhar uma indulgência plenária. É muito mais fácil ganhar o inferno. Entendeu? Evidente. Certo? Nunca. Jamais. Entendeu? Novela é o vômito de Satanás. Casa onde se assiste novela é cheia de demônios. Cheia de demônios. Demônio da prostituição, do adultério, da rebeldia, da falta de fé. É isso que se ensina. Entendeu? E por que é cheio? Porque você abriu a sua televisão e colocou. É isso. Então você toma vergonha. Você está viciado nessa porcaria. A partir de hoje, a propósito, nunca mais eu assisto isso. Por quê? Porque eu sou de Deus. Vocês não podem fazer propaganda para o diabo, não. Pode não. Quando você liga a televisão para assistir uma novela, você está dando ibope para Satanás. Entendeu? O que financia? O que financia novelas e Big Brothers, etc? A audiência. Quando quem assiste está dando audiência, está financiando, está ajudando a propagar uma doutrina, ideias e comportamentos totalmente contrários à lei de Deus. Ah, padre, mas eu fico lá na minha casa, não faço nenhuma maldade, não estou falando mal de ninguém. Você está falando mal de Deus. Você está blasfemando contra Deus. Será que isso é pouco? Deus ensina uma coisa e você está difundindo outra. Você está contaminando o seu coração. Depois o esposo cai em adultério, o filho vai na prostituição, a filha fica rebelde, aí você fala: meu Deus, onde foi que eu errei? Onde você errou? Quer que eu te diga? Entendeu? Onde é que você errou? Você prostituiu o seu filho. Você contaminou o coração do seu esposo. Você induziu a sua filha. Mesmo que você não quis isso, você foi culpado. Eu sei que muita gente boa fez isso sem jamais pensar nas consequências, mas esta é a consequência. Entende? A pessoa vê olha, gente, cenas de novelas hoje, sabe, fortes, prostituição, sabe, sexo, homossexualidade, rebeldia, filho que trata pai e mãe como se fosse um lixo, uma coleguinha qualquer. Essas coisas, entende? Vão entrando na cabeça das pessoas. Então, até tem uns 2 anos atrás, acho que comentei isso ano passado, fiquei muito impressionado, uma novela que passou na Rede Globo, não assisto, mas eu leio as revistas, e a revista, acho que foi Isto É, falavam que é uma revista mundana, abortista, que não presta. Mas até essa revista mundana criticava a Rede Globo pela novela que estava passando. Eu não lembro o nome da novela, mas é uma novela onde era um show de chifre. Todo mundo traía todo mundo, entendeu? Sabe? E tinha um indivíduo lá que tinha uns 60 anos, a namorada dele, eu li isso na revista, a namorada dele, a amante dele, ele é casado, né, mas tinha uma amante que tinha 20 anos, ele tinha uns 60. Então um homem, sabe, que vê um negócio desse, já está ali, né, nos seus 50, 60, fala assim: olha, mas se ele pode, aquilo incentiva, entendeu? Querendo ou não, tem coisa que entra na cabeça. Aí ele fala: minha mulher já está meio decadente aí, 50, 60 anos. Vou trocar a mulher de 50 por 2 de 25, entendeu? É assim. É desse jeito. Aquilo vai entrando. Vocês pensam que não, mas o espírito maligno entra com o espírito de adultério. E a culpa de quem depois? Está entendendo? Então, nunca ganhará uma indulgência plenária quem assiste isso, mais fácil ganhar a condenação eterna. Porque isso é sério. Entende? Eu quis prolongar nisso porque é um vício que muitos têm. Brasileiro, enfim. A TV mais porca do mundo é a do Brasil. Mais imunda que existe, entendeu? Olha, eu conheço vários países no mundo. Vários. Eu nunca vi uma TV tão porca como a do Brasil. Aquilo é uma imundície, sabe? Certo?
Mas o que acontece? Um fenômeno que só existe no Brasil. A Rede Globo tem 70% de audiência. 70%, isso não existe. Aqui nos Estados Unidos não existe isso, por exemplo. E na Europa também. Então, as emissoras são muito, assim, a concorrência é grande. Uma tem 10%, a outra tem 8%, a outra tem 5%, a outra tem... Mas não existe isso de alguém que tem mais de 20%. Não tem. Entendeu? Porque há bastante... Agora, um país onde uma emissora, 70%. E agora o que passa? Vai ver o lixo que está lá. E quem é que dá audiência? Os católicos. Se os católicos deixassem de assistir a Rede Globo, ela ia à falência no dia seguinte, entendeu? Se os católicos criassem vergonha na cara e vivessem a sua fé, não existiria mais Rede Globo, não. Ou então ela se converteria. Entendeu? Para passar aquilo que agrada quem é cristão, quem ama a Deus. Mas como, infelizmente, a maior parte está com a cabeça mundanizada, com a cabeça paganizada, com o coração voltado às coisas do mundo, então o alimento dos porcos é lavagem. E isso vai se propagando. Sujeira, imundície, o tempo todo. A impureza, está entendendo? É disso que o nosso povo tem se alimentado. Veja a necessidade que nós temos de conversar. Bom, eu vou fechar o parênteses aqui, senão a gente vai prolongar nisso. Veja, não, o que é pecado é vício, né? Se você tiver vício, você, por exemplo, pessoa que tem gente que é viciada em jogar na loteria, viciada em videogame, viciado em, sei lá, comer demais. Gula também é pecado, né? Então, pode não ser um pecado mortal. O que é gula? Gula não é só comer demais, não. Gula é comer só o que gosta. Gula é comer sem necessidade. Gula é beber muito. Então, enfim, isso é gula também, entende? Uma pessoa que vai, está lá no almoço, só escolhe aquilo que gosta, é guloso. Entendeu? É guloso, é gulosa. Uma pessoa que reclama da comida que a mulher fez, ou que, sei lá, entendeu? Isso é uma forma de gula também, que a gente tem que aprender, né? A gente pode não comer aquilo que faz mal, isso é uma coisa. Faz mal, você não tem obrigação de comer. Mas a gente tem que aprender a agradecer a Deus por aquilo que coloca na nossa mesa. Claro, senhoras, também não implica com os maridos, não. Sabe que o marido não gosta de cebola, coloca cebola em tudo, entendeu? Só para poder vingar. Sabe que o marido não gosta de... Não, para, calma aí, entendeu? Colabora também, né? Tá bem? Então, não. Então, a pessoa que é gulosa, ela não ganha indulgência plenária. Não ganha. Entende? Então, veja, a gente fala de indulgência plenária, a pessoa pensa que basta fazer uma das obras. Não é só isso, não. Não pode ter apego ao pecado. Não pode ter apego ao pecado, entendeu? Mortal de maneira alguma, nem venial. Então, para ganhar indulgência plenária, está na graça de Deus, não ter apego ao pecado e rezar pelo Santo Padre. E realizar, a quarta coisa, realizar uma das obras que dão indulgência plenária. Essas três condições são para todos. Quer dizer, está na graça, não ter apego ao pecado, desejo sincero de santidade, né? E rezar pelo Santo Padre. E aí, realizar uma das obras. Que obras? Agora eu vou dizer. Não. Vou dizer as obras que podem te lograr indulgência plenária. Você rezar a via sacra da indulgência plenária. Rezar o terço em comunidade da indulgência plenária. Veja, você fazer 1 hora de leitura da Bíblia da indulgência plenária. Você fazer 1 hora de adoração ao Santíssimo da indulgência plenária. E existem outras indulgências plenárias que a igreja dá em determinadas épocas por alguma razão também. Entendeu? Então, você pode ganhar uma indulgência plenária por dia, que você pode aplicar a você, a sua alma, ou a alma do purgatório, sua mãe que morreu, seu pai, etc. Supondo que aquelas condições estejam preenchidas, tá certo? Uma vez, né, um grande santo, fundador dos sacramentinos, São Pedro, Julião e Amar. Então, foi um dia em que houve uma prática em que se dava indulgência plenária. Ele fez propaganda, falou para o pessoal, se prepara, etc. Né? E aí, ele, no final da missa, ele deu a bênção e falou, então, o senhor concede indulgência plenária, aqueles que quiserem, etc. E aí, o povo todo saiu contente, né? Aí Jesus falou assim, apareceu para ele, Nosso Senhor, você está achando que esse povo tudo ganhou indulgência plenária? Foi só você e aquela velhinha ali, ó. Entendeu? Por quê? Porque aqueles que estavam apegados aos seus pecados, mesmo que não sejam mortais, é isso que estava dizendo, apegados. Então, não é uma coisa... Podemos ganhar todos os dias se estivermos nessas condições. Está vendo como é importante a gente desejar amar a Deus de verdade?
Você pode ser um grande pecador, uma grande pecadora no sentido assim. Você pode ter um monte de fraqueza, mas se você estiver vivendo nesse esforço de amar Jesus, você pode ganhar indulgência plenária. Você está na graça de Deus e quer amar, quer fazer as coisas do jeito que Jesus quer. Está entendendo? Então, você tem as condições para ganhar uma indulgência plenária. Tá? Então, e ganhou a indulgência plenária, todas as penas, você mereceria ficar 10 mil anos no purgatório. Apagou tudo. Morreu daquele jeito, vai para o céu. Resolvido o problema do católico que ama Deus, né? O problema do católico que ama Deus chama-se purgatório. Porque se ele ama Deus, ele está na graça. Mas o problema é a hora que morrer, né? Aí o negócio lá no purgatório não é bonito. Entende? Então, o sofrimento é semelhante ao inferno. Mas qual que é a diferença? O inferno é para sempre. E no inferno tem ódio e desespero. No purgatório o sofrimento é muito grande. Só que é na esperança e na caridade. Entendeu? Essa é a diferença. Na esperança e na caridade. Tá? Porque está na graça de Deus, está na amizade com Deus. Mas tem que purificar. Precisa purificar. Oi. Pecado venial é uma falha leve. Uma falha leve que não te faz perder a amizade com Deus. Entende? Pecado venial é também chamado de pecado leve. Que é pecado também, ofende Jesus. Só que não é aquela ofensa que te faz perder a amizade com Ele. Está entendendo? Por exemplo, você ficou com raiva. Na sua impaciência, entendeu? Você ficou com raiva e falou às vezes uma palavra, etc. Então, isso não é um pecado mortal, mas também não agrada a Deus. Isso não é uma coisa capaz de te fazer perder a amizade com Deus. Agora, por exemplo, se você tiver ódio, aí é diferente. Porque o ódio é esse sentimento, esse desejo de destruição do outro. Quando você deseja mal para o outro, entende? Aí é um pecado mortal. O ódio é pecado mortal. Você ter o ódio é acompanhado desse desejo de destruição, esse desejo que o outro se lasque, se dane. Isso é um pecado mortal. Então é diferente. Uma coisa é ter raiva. Você passou uma raiva, é uma coisa passageira, né? Isso é um sentimento passageiro. Outra coisa é o ódio. Então raiva é um pecado venial, leve. Que no ato penitencial da missa, no próprio ato de comunhão, você já apaga, se você lembrar e pedir perdão. Está entendendo? Já o pecado mortal, não. Você tem que se confessar com o sacerdote. Você pode pedir perdão no ato penitencial, mas a certeza do perdão você só tem na absolvição sacramental, com o sacerdote. Está entendendo? Veja como é importante confessar. Senhor. Sim, mas supondo essas condições que eu expliquei. Isso é para todos. Não, você pode praticar todo dia. Você pode rezar o texto todo dia, em comunidade. Comunidade significa em família também, por exemplo. Né? Quer dizer, mais de uma pessoa. Então, você pode ler a Bíblia todo dia, você pode adorar o Santíssimo. São coisas que está ao nosso alcance, entendeu? Agora, supondo aquelas condições lá. Existem algumas datas no ano, igual o Domingo da Misericórdia, o Dia de Finados, por exemplo, entendeu? O dia da Porciúncula também, que é 2 de agosto, e assim por diante. Existem datas e a igreja pode estabelecer também. Por exemplo, no Ano da Fé, o Papa estabeleceu que em cada diocese o bispo poderia dizer uma igreja na qual se visitasse, rezasse pelo Santo Padre, ganharia indulgência plenária. Então, a igreja pode estabelecer outros momentos também. A igreja pode ligar e desligar, não é? Então ela tem essa autoridade dada por Deus. Agora, fora isto, no ordinário do nosso dia a dia, a gente pode ganhar todo dia uma indulgência plenária, com alguma dessas obras que disse, ou fazendo a Via Sacra, ou lendo a Sagrada Escritura, ou rezando o Rosário, entendeu? Ou fazendo a adoração ao Santíssimo. São coisas que estão ao nosso alcance, está entendendo? Se não todas, pelo menos alguma delas, entendeu? Senhora, doar sangue é um ato de grande caridade. Doar sangue é um ato de caridade? Dá indulgência? Dá indulgência. Agora, não está no rol da indulgência plenária, mas, enfim, é um ato de grande caridade, sem dúvida. Entendeu? De muito amor. Doar sangue é realmente. O que tem? Toda oração é indulgenciada. Então, a liturgia das horas é a oração oficial da igreja, né? É uma coisa muito importante, muito bela. Minha filha, isso é muito... O homossexual vai para o céu? Vai para o céu se ele viver a castidade.
Se ele viver a castidade, ele vai para o céu. Se ele estiver vivendo na prática homossexual, não se arrepender disso, ele vai para o inferno. Mas também não é só o homossexual. O adúltero vai, não é? O prostituto vai, entende? Quando eu falo prostituto, quer dizer quem vive em vida sexual desregrada, entendeu? Então, o pornógrafo vai, qualquer um vai, se não arrepender do pecado. Porque a pessoa pode até ter a tendência homossexual. Pode ter essa inclinação. Isso ainda não é o pecado. É igual um homem casado pode ter uma tentação por outra mulher. Mas o pecado é se ele ceder essa tentação e for se deitar com a outra, ou então desejar, etc. Entendeu? Qualquer pessoa pode ter uma tentação. O pecado é você ceder à tentação. O homossexual, ele pode ter aquela inclinação, aquela tentação, mas ele não é obrigado a pecar. Ele não é obrigado a pecar. Existem gays, quando eu falo aqui, não é gente que está em prática, mas tem essa tendência, que são pessoas muito heróicas. Eu conheço muitos, atendi já tantos, pessoas muito santas. Porque a tentação homossexual, ela tem algo de diabólico. Ela é esquisita, ela é muito mais forte do que a tentação normal. De um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, entendeu? Então, eu conheço dessas pessoas, mas que são católicos, e se confessam, sabe? E se rezam, e se esforçam. Sofrem muito, são verdadeiros mártires, viu? Pessoas dessas católicas, mas que têm essa tentação, é um sofrimento muito grande. E muitas vezes não foi coisa que dependeu deles, sabe? Às vezes, boa parte dessas pessoas foram abusadas quando eram crianças, sabe? Uma pessoa que é abusada quando é criança, ela tem uma tendência de desejar isso. Um menino foi abusado por um outro, por um padrasto, por um tio, por um irmão mais velho, enfim, um vizinho, uma pessoa assim. Ele tem a tendência, sabe, de desejar isso depois, de passar de abusado para abusador. Boa parte dos pedófilos, a maior parte deles, mais da metade, sofreram abuso quando eram crianças, sabe? Mas tem aqueles que sofreram, mas não praticaram isso com ninguém. Mas tem aquela compulsão, tem aquela tendência, e sofrem muito. Muito mesmo. Por isso que a gente não deve julgar. Vem a pessoa toda esmunhecada, etc., com aquele jeito. Etc. Então, tem gente que foi criado só com menina, foi criado só com mulher, entende? E existe essas coisas. Não é coisa genética, não. Não vem com esse negócio também, não. Genética, olha, a pessoa nasce macho ou fêmea. O cromossomo é XX ou XY. Não existe XYX, não. Tem não, entendeu? Não é uma coisa genética, não. Isso é comportamental. Comportamental, entendeu? Não existe essa escolha sexual. Não, a pessoa já nasce definido. Já nasce com um pênis ou com uma vagina, entendeu? Com um aparelho reprodutor masculino ou feminino. O que existe é opção por comportamento sexual. Isso realmente existe. Que a pessoa é homem, depois, quer dizer, o normal seria que tivesse a tendência e a relacionamento com a mulher, se é cristão, da maneira como Deus mandou. Mas há aqueles que faziam a opção de fazer sexo com pessoa do mesmo sexo. E assim por diante. Então, ninguém vai para o inferno porque tem tendência homossexual. A pessoa vai para o inferno porque peca contra Deus, porque cede às suas más inclinações. Tá certo? Bom, espero ter respondido. Mas vamos para frente, senão a gente não termina. Doação de órgãos. É o seguinte, pode fazer? Pode. Agora, só que é uma coisa... Não é pecado, é um ato de caridade muito grande. Mas o que tem que ter um cuidado aqui grande. Porque existe uma máfia também, entendeu? De pessoas que... porque boa parte tem que ser muito rápido. Porque quando a pessoa morre mesmo, os órgãos já começam a se deteriorar no momento da morte. Entende? Então, existe em determinados lugares... Eu não quero julgar ninguém, mas existe, são coisas reais, daqueles que dizem, não, já morreu, etc. E não morreu, entendeu? Está entendendo? Então, são coisas que se deve ter o devido cuidado. Mas supondo que existe isso mesmo, que teve a morte, morreu, etc. Sim, é um ato de caridade, né? Se a pessoa pode doar, né, os órgãos, etc., não há problema. Ok? Supondo que seja feito da maneira correta, né? Dentro com médicos honestos, etc., que você confia, enfim, ok? Deixa eu terminar, depois a gente volta nas perguntas, senão a gente não vai terminar. Olha, veja, a consagração à Santíssima Virgem, ela, quando você a faz, você doa a Nossa Senhora o valor meritório das suas obras. O valor indulgencial. O valor indulgencial é esse valor satisfatório, você doa a Nossa Senhora, que pode apagar os seus pecados ou dar uma alma do purgatório. O impetratório é o valor pelo qual você alcança alguma graça. Você, por exemplo, reza o terço, oferece pela saúde do seu filho.
Você faz uma novena, oferece pela paz no mundo. Você faz uma caridade e oferece pela recuperação de alguém, pela conversão de uma pessoa, etc. Viva, certo? Então, essa parte, esse valor indulgencial, esse valor impetratório, quando você faz a consagração, você entrega a Nossa Senhora. Aquela parte pessoal, valor meritório, Nossa Senhora guarda, porque não tem jeito de transferir para ninguém. O valor meritório, aliás, impetratório, pela qual você alcança a graça, e o valor satisfatório, o valor indulgencial, você entrega a Nossa Senhora. E é ela que passa a administrar. Entende? É dela. Porque, na verdade, nós, mesmo sem saber que existe, mesmo vocês sem saberem que tinham um tesouro espiritual, vocês constantemente doavam do seu tesouro para alguém. Sabiam disso? Doavam. Cada vez que você rezava um terço, oferece para uma família, você está doando do seu tesouro espiritual. Aquela parte doável você estava doando. Está entendendo? Quando você oferecia a missa para alguém, a novena para uma pessoa, você estava doando aquela parte doável do seu tesouro espiritual. O valor impetratório, o valor satisfatório, você estava doando. Entende? Quando você faz a consagração, você não doa para mais ninguém. Você entrega tudo a Nossa Senhora. E é ela que vai administrar. Porque ela sabe melhor do que nós quem precisa mais. Entende? Ela sabe melhor do que nós quem tem mais necessidade. Compreende? E assim, ela vai administrar. Só um minutinho. Ela vai administrar esse valor espiritual das suas coisas. Só que quando você faz a consagração total a Maria, acontece uma coisa maravilhosa. Que quando a gente reza, sem ser consagrado, a gente reza ou faz qualquer coisa, nós oferecemos a Deus as nossas boas obras. Nós oferecemos. E Deus recebe. Se nós estivermos na graça dele e fizermos de forma que lhe agrada, Deus recebe. Mas nós oferecemos. Entende? Você reza um terço, oferece a Deus. Você vai a uma missa, oferece a Deus. Faz uma caridade, oferece a Deus. Deus recebe. Deus se compraz nas nossas boas obras. Só que quando você se consagra totalmente a Maria, por esse método que São Luís ensina, você não oferece mais a Deus. Você oferece a Maria. Entende? E é ela quem oferece a Deus. É diferente. Qual é a diferença? A diferença é que Nossa Senhora não oferece porcaria para Deus. Então ela pega a sua boa obra, a sua oração, ela purifica. Ela acrescenta suas virtudes, seus méritos. E oferece a Deus como sendo dela. E aí você vê a diferença. Se você reza um terço, oferece a Deus, e aquele terço te valeu 50 moedas de ouro, imagine então Nossa Senhora pegando aquele terço, purificando das distrações, da pouca fé, e colocando ali as virtudes dela. Ela vai oferecer a Deus, vai valer 1.000 moedas, 5.000 moedas, entendeu? O mesmo terço. Então há um aumento de graça muito grande, só pelo fato de você ter se consagrado. Porque você confiou mais na mãe do que em você mesmo. E você pediu a ela que ela oferecesse. Porque a nossa oração, vocês sabem, a gente quer às vezes rezar tudo bem, né? Mas às vezes a gente está distraído. Às vezes falta a fé. Falta um pouco do amor. A caridade que a gente faz, às vezes tem um bocadinho de vaidade. Ou então faz a caridade para despachar o outro logo. Sabe? Não tem aquele amor como deveria ter muitas vezes. Mas algo de bom tem. E Deus recebe aquilo que... Enfim, mas não é aquele amor perfeito, né? E Nossa Senhora purifica, sabe? Purifica e faz com que aquilo tenha um valor muito maior porque ela oferece a Deus. Está entendendo? Então, essa é a diferença. Só por isso já valeria a pena se consagrar. Porque aumenta muito a graça. O valor pessoal seu vai aumentar, porque Nossa Senhora vai guardar, vai purificar também. E aquilo que é oferecido aumenta também. Só que com a diferença que você não vai aplicar. Você não vai oferecer para o fulano, para o ciclano, para o seu esposo, para o filho, para esse, para aquele. Não. É de Nossa Senhora. Ela que administra esse tesouro espiritual agora. Você se consagrou, você não tem mais nada. Você é escravo. Escravo não tem nada não. Ele pertence a alguém e não possui nada. A não ser a graça de pertencer ao seu Senhor e à sua Senhora. Só isso. Aí vem aquela pergunta famosa. Mas quer dizer então que quando eu rezo, quando eu vou à missa, quando eu rezo o terço, quando eu faço novena, eu não posso oferecer mais pelas pessoas? Não. Então não posso rezar pelas pessoas? Pode rezar pelas pessoas. Você não pode oferecer os méritos. É diferente. Mas então como é que fica meu esposo, que está precisando converter? E meu filho que está perdido? E minha filha que está rebelde? E o fulano que me pede oração? Padre, eu sou do grupo de intercessão. Eu tenho que rezar pelas pessoas, como é que eu faço? Pode consagrar, nenhum problema. Nenhum problema. Como é que funciona isso? E se eu não posso oferecer a missa ou o terço para o meu filho, o que eu faço para poder lhe converter? Você vai fazer algo muito melhor do que oferecer o terço ou a missa por seu filho. Você vai fazer algo muito mais eficiente. Você vai oferecer o seu filho a Nossa Senhora. Entende? E ela cuidará melhor do que você. E ela, como é a tesoureira
é econômica, não é? Ela tem não só os seus méritos, mas de muitos outros, para poder aplicar pela conversão do seu filho, do seu esposo, de quem quer que seja. E se alguém me pedir oração, posso rezar? Pode. Tem pessoas que, compreendendo mal a consagração, pensam, uma vez a senhora consagrou, não é? E alguém veio, consagrou, ela ficou toda, né, alegre porque consagrou, e alguém veio rezar para ela, fulana, reza por mim. Ela disse, não posso rezar por você, porque agora eu sou consagrada. Que loucura que é essa? Pode, deve. Eu entreguei meus méritos para Nossa Senhora. Rezar você pode e deve, até com muito mais confiança. Você não pode oferecer o mérito daquela outra oração. Pedir você pode, entendeu? O escravo não tem nada, mas pedir ele pode. Está entendendo? E agora a chance de ele ser atendido é muito maior, porque ele se despojou completamente para honrar a sua mãe do céu. Nossa Senhora tem todo o prazer de atender aquele escravo por amor, aquele seu servo, aquele seu filho que se fez escravo por amor a ela. Atender, de demonstrar a gratidão que ela tem para com essa confiança que esse grande filho teve para com ela, entendeu? Claro, você deve rezar. Você pode, se alguém vem te pedir oração, você vai colocar dentro do coração de Nossa Senhora. Você não pode oferecer, vou oferecer esse terço para essa pessoa. Não, você não pode oferecer porque não é seu. Você pode rezar por ele. Olha, Deus, Nossa Senhora, olha, tem a necessidade desse irmão, dessa família, dessa pessoa aqui que está sofrendo, desse irmão aqui que está doente, meu filho aqui que está dessa forma, meu esposo, fulano, ciclano. Cuida deles. Você está oferecendo-os a Nossa Senhora. Está entendendo? Exatamente. Não, você oferece o terço a Nossa Senhora e oferece aquela pessoa a Nossa Senhora. E ela cuida. Entendeu? Entrega ela a Maria. O problema, a dificuldade, sabe, a doença, a família, o que quer que seja. Quando alguém te pede oração ou você precisa de algo, você apresenta a Nossa Senhora. Ela é sua Senhora. Entende? Apresenta ela com muita confiança, porque você entregou tudo a ela. Você não pode oferecer o terço ou isso, aquilo, em uma intenção particular, porque não te pertence mais. Mas nunca sejam mesquinhos, nunca pense que Nossa Senhora é indiferente a alguma necessidade que nós temos. Jamais, entendeu? Ela nos atenderá com todo prazer e disposição. Só que o tempo de Deus às vezes não é igual ao nosso. Porque, então a gente precisa compreender que se Deus não atende, ou porque aquilo não é bom para nós, ou porque não está no momento, que quer que a gente reze mais, que a gente confie mais, que a gente ofereça o sofrimento, a dificuldade, para que a gente possa completar, entendeu? Portanto, isso tem que se entender bem. Então não tem que ter medo, você não vai ficar desamparado não. Você deve ter fé e deve ter consciência, deve saber a quem você pertence. Não é um senhor qualquer, não é uma senhora qualquer, é quem te ama, entendeu? Portanto, cuidará bem de você e dos seus interesses, e dos interesses daqueles que você ama e a quem você apresenta a ela. Oi. Não, claro que não. Mesmo a pessoa não sendo, você ofereceu os méritos? Mas é o seguinte, como já pertence a Nossa Senhora, ela já sabe. Mas não deve fazer desse jeito, porque não é correto, entendeu? Entende? Já é dela. Não, você não teve má intenção. A gente peca quando faz uma coisa errada, consciente que é errado, porque quer fazer errado. Isso aí é outra coisa, né? A intenção foi boa. Mesmo que tenha errado no método, né? Mas não é um pecado. Uma coisa é um erro, outra coisa é um pecado. Né? Então, nós devemos consagrar e ter essa consciência, que a entrega total a Maria, ele aumenta o valor das nossas boas obras, o valor meritório das nossas boas obras, aumenta a graça. E aqui acontece uma coisa maravilhosa. Uma coisa linda que acontece assim, você vê a comunhão dos santos, sabe, a comunhão dos santos. Irmãos, agora entendam a razão pela qual o diabo escondeu o tratado. Quando alguém se consagra à Santíssima Virgem, está entregando a ela os seus méritos. E Nossa Senhora passa a ter então meios de socorrer as almas. Olha, por aquilo que vocês escutaram ontem e hoje, vocês devem ter entendido uma coisa, que a maior parte do nosso povo vive fora da graça de Deus. A maior parte do nosso povo não está preparado para enfrentar a morte. Entende? E se eles morrerem em pecado mortal, para onde é que vão? E alguém que está vivendo aí, tem 10 anos que não confessa, tem 20 anos que não confessa, aí está na vida desregrada. E aí, como é que faz com essa pessoa? Entende? Seu filho, seu esposo, um parente seu, um amigo. Enfim, como é que faz? Entende? Só um minutinho, deixa eu só terminar esse raciocínio para a gente não perder. Então, como faz? Vai tudo para o inferno então? Olha, objetivamente, a maior parte hoje se salvaria
olha, talvez nem 1%. Nem 1% dos católicos. Entende? Nem 1% das pessoas. Estou sendo otimista, viu? Tá? Talvez não salvaria nem 1%. Mas creio sinceramente que a maior parte se salva. Mas sabe por que se salva? Não é pelos méritos pessoais, não, porque não tem mérito, não buscou, desprezou a Deus, mas por causa da oração e dos méritos daqueles poucos que rezam. Alguém mereceu por eles, sabe? Por causa da oração, do sacrifício, da caridade de alguém, Deus deu a graça para aquela pessoa se arrepender antes de morrer ainda. Teve um acidente, ou teve um problema de saúde, etc. Aquela pessoa iria para o inferno, porque estava em pecado mortal. Mas porque alguém rezou, Deus deu a graça daquela pessoa se arrepender ainda, mesmo sem a confissão. Deu a graça dela se arrepender ainda antes de morrer. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Porque aquela pessoa que estava lascada, estava tudo perdido, entendeu? Mas de repente, porque alguém rezou muito por ela, a mãe, um tio, uma pessoa, um parente, um amigo, ou alguém, entende? Rezou pelo algum pecador, então aquela pessoa, por graça e misericórdia, obteve a graça do arrependimento. E aí, antes de morrer, ela vai pensar na vida, vai se arrepender, sabe? E vai se reconciliar antes de se apresentar ao juízo. Veja, como isso é algo grandioso. Agora, entenda o que acontece na consagração. Nossa Senhora, ela é ecônoma de Deus, ela é o banco de Deus, né? Então, a gente, consagrando a ela, a gente vai dando a ela ali os méritos. Então, os méritos são como essas moedas, né? Esse tesouro aí. Cada alma tem um preço, irmãos. Cada alma tem um preço. Imagine, agora, a pessoa que está agonizando hoje para morrer, tem 40 anos que não confessa. Imagine, sabe? O demônio só está esperando aquele indivíduo morrer para poder espetá-lo lá no fundo do inferno. Por quê? Porque ele desprezou a Deus. Ele não quer saber de Deus, entendeu? E aí, de repente, Nossa Senhora pega os méritos. Vamos supor que a alma daquele indivíduo a Nossa Senhora tem que alcançar a graça para ele arrepender de tudo aquilo que ele fez. Precisa de 1 milhão de moedas. Ela vai no tesouro dela, pega as moedas que os escravos dela ofereceram e resgata aquela alma. Alcança a graça de Deus para que ele se arrependa. Então, aqui está o ódio do diabo. Ele estava para poder pegar mais uma alma. Ele alimentou, engordou aquele indivíduo no pecado durante muito tempo. Era dele, entendeu? E de repente, no último momento, alguém alcança por ele a graça do arrependimento. Veja o ódio de Satanás, entendeu? E assim são muitos. Então, quando nós fazemos a santa escravidão, automaticamente nós nos transformamos em doadores de dons espirituais. Está ouvindo? Você está doando sangue, mas agora é um sangue espiritual. Você está doando os méritos. Aí, olha, vai acontecer uma coisa linda no dia que você morrer. Se você morrer na graça de Deus, consagrado. Quando você morrer, Nossa Senhora virá ao seu encontro, porque você é escravo por amor. Tá? E diante do Senhor te receberá. E ela vai chamar uma multidão de pessoas. E vai te dizer, aquele outro lá, um chinês, um americano, um japonês, um árabe, um muçulmano, um índio, enfim, outras pessoas que você conhece, que você conheceu, e vai dizer, sabe essas pessoas aqui? Sabe por que elas estão aqui? Porque você doou seus méritos para ela. Lembra aquela dor de cabeça que você teve, você ofereceu para Deus? Salvou esse chinês aqui, ó. Foi os méritos daquela dor de cabeça que salvou esse seu irmão. Está vendo esse africano aqui? Foi aquele rosário que você rezou. Naquele dia que você estava com preguiça, mas você rezou a si mesmo. Entende? Você ofereceu os méritos daquele rosário. Salvou esse seu irmão. E assim vai indo. Veja que coisa linda. Então nós não sabemos, mas Nossa Senhora sabe quem mais precisa. Tem aqueles que estão agonizando, estão doentes hoje, estão morrendo. Quantas pessoas morrem todo dia? E quantos estão preparados para enfrentar o juízo de Deus? Nossa Senhora a todo momento vai ali no banco, no tacho do tesouro espiritual e vai colhendo a graça para um, a graça para outro, para arrepender para arrepender aquele, para aquele mudar de vida, para impedir que esse outro caia, para evitar determinadas tragédias. Ela rapa todo dia, toda hora, entende? Só que o que acontece? Foi o que ela disse, Nossa Senhora disse em Fátima: muitos se perdem porque não há quem reze e sacrifique por eles. Quem vai para o inferno vai por própria culpa. Mas é um mistério, realmente é um mistério, que nós podemos ajudar os outros
Mesmo tendo ali a passagem, o passaporte pronto para o inferno, nós podemos ajudá-los pelos méritos, pela doação dos méritos, ajudá-los a ter a contrição ainda antes de morrer. Veja só. Está entendendo? A santa escravidão de amor nos transforma em doadores dos dons espirituais. Veja que graça imensa, que caridade é para o próximo. Não existe nada mais caridoso para o nosso próximo do que ajudá-lo a se salvar. E quanto mais santos nós formos, quer dizer, quanto mais nós amarmos a Deus, mais valor os nossos méritos terão. Mais pessoas nós poderemos ajudar a socorrer. Está entendendo? Se nós então amarmos muito a Deus, rezarmos muito e procurarmos fazer todas as coisas bem, quantas graças as pessoas terão. Por isso que o demônio quis esconder o tratado, porque por meio da consagração, o aumento dos méritos, entendeu? Ele alcança uma proporção muito maior. Porque Nossa Senhora purifica, está entendendo? Então, por este meio, muitas mais pessoas podem ser salvas, mereceriam a condenação porque traíram a Deus, desprezaram a Deus, mas alguém rezou por ele. Lembra do caso da Glória Polo? Então, ela ia para o inferno, caiu um raio na cabeça dela, mas por que ela foi salva? Porque uma pessoa intercedeu por ela, um homem bom, santo, humilde, que amava a Deus. Graças à intercessão daquele homem, ela foi salva, entendeu? Está entendendo? É assim que funciona. Isso se chama comunhão dos santos. É um mistério. O Papa Pio XII dizia numa encíclica sobre a igreja, dizia Mystici Corporis, se não me engano, dizia o seguinte: é um mistério como muitos se salvam, não graças aos seus méritos, mas graças aos méritos de outros. Isso é doutrina, viu, gente? Não é ilusão ou assim. Não estou falando aqui uma aparição particular, não. Estou dizendo doutrina da igreja. Como muitos se salvam, não graças aos seus méritos, mas graças aos méritos e intercessão de outros. Está entendendo? Por isso que você nunca deve desistir da sua família. Por isso que você nunca deve desistir do seu esposo, dos seus filhos. Nunca desista. Se você for fiel e perseverante, os seus pais, a sua esposa, o seu esposo, eles se salvarão, com muita certeza. Porque disse a palavra de Deus e nós temos que acreditar nisso. Crê e será salvo tu e a tua família, entendeu? Está entendendo? Então perseverem e se consagrem. Nossa Senhora nunca será indiferente à necessidade dos seus. E quantas pessoas mais serão salvas graças à sua entrega? Então não tenham medo. Veja que maravilha que é. Teria muito mais coisa a falar, mas o tempo já não dá. Então eu vou resumir aqui o final. Vejam só. Só um minuto. Vou resumir, depois eu deixo aqui para mais algumas perguntas. Então, nós precisamos ajudar a difundir. Por que Nossa Senhora pediu em Fátima? Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Porque ela quer salvar os seus filhos. E ela sabe que a maior parte está vivendo de forma a merecer o inferno. Então, quando então nós fizermos a verdadeira devoção, nós então fizermos essa entrega total, não só nós que fazemos vamos nos beneficiar, mas muitos outros que sequer pensam em Deus serão beneficiados, porque eles vão ser socorridos pelos méritos que nós doamos. Está entendendo? Em Medjugorje, Nossa Senhora falou uma coisa tão marcante. Ela disse assim: rezem muito. Eu preciso das vossas orações para salvar os pobres pecadores. Vejam, preciso das vossas orações, dos méritos das vossas orações, das vossas boas obras, dos vossos sacrifícios. Está entendendo? A mãe está nos pedindo isto. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se nós fizermos isto, quantas almas vamos ajudar a salvar? E quanto mais perfeitamente vivermos a nossa fé, tanto mais almas ajudaremos a salvar. Está entendendo? Façam alguma coisa. Ajude o povo a ir para o céu. Viva a santidade. E difunda a consagração a outros também. Cada pessoa que se consagra transforma-se em doador de bens espirituais. Não diminui o seu, mas aumenta por causa da caridade e da entrega a Maria Santíssima. Não tenha medo. E depois, quando a gente faz a consagração, há uma assistência maior do Espírito Santo, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Não se esqueça que o Espírito Santo é o santificador, é aquele que vai conduzir a nossa alma a ser agradável a Deus. E o Espírito Santo trabalha com a sua esposa, entende? Assim como foi o Espírito Santo que produziu Jesus no seio puríssimo de Maria, é o Espírito Santo que gera em Maria os membros desse corpo místico. Está entendendo? O Espírito Santo vai nos moldando, nos configurando em Maria. Ela é o molde. O Espírito Santo é aquele que vai modelando nesse molde, que vai plastando nesse molde, entendeu? A cada um de nós, para que nós saiamos com as feições de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tenham medo. Se consagrem. Vocês enfrentarão muitas dificuldades, provações, mas se não forem consagrados, vão enfrentar do mesmo jeito. Só que, como consagrados, terão mais graça e forças para enfrentar. Compreende? Então, é uma vantagem, é um dom, é uma graça, é um benefício que Deus nos proporciona. Ninguém é obrigado a nada.
Mas Deus quer que nós realmente temos estes meios para a nossa santificação. Então, olha, leiam um tratado, façam como o Papa João Paulo II, né? Ele lia todo dia. Leiam um tratado, meditem, sabe, difundam. Eu queria pedir muito a vocês, essas palestras sobre a consagração são muito úteis. Esparramem, tá bom? Bastante didáticas, tá? E mesmo que você tenha o tratado do livro, tenha o áudio, que a gente tem mais facilidade de escutar as coisas do que ler, né? O brasileiro é preguiçoso para ler, mas não é só brasileiro. Os latinos-americanos, de maneira geral, nós somos muito preguiçosos para ler. A cultura americana, norte-americana e europeia, o pessoal lê mais. A gente lê pouco, lê muito pouco. Então, pelo menos escute. E aí você vai ouvindo, né? Depois você vai conferir no livro aquilo que você escutou. Sabe, esparrame, divulgue, fale para as pessoas. Isso é para todo católico. Não há exclusividade. Não é para santo e perfeito, não é para pecador igual eu, igual vocês. Pecadores, mas que querem amar a Deus, que querem ser fiéis a Jesus, que querem perseverar na graça dele. Entregue-se a Maria e ela te ensinará a amar o Senhor. Tá bem? Então não tenham medo de se consagrarem, não. Difundam a consagração. Pois bem, eu vou... uma maneira de fazer a consagração, vocês já sabem, então não vou entrar nesse detalhe. Depois que ler o tratado, um mês de preparação, durante um mês de preparação, fazer confissão geral. Depois, naquela data da consagração, depois da comunhão, recitar a fórmula da consagração, assinar, entregou a vida à Santíssima Virgem. Se o padre estiver consciente, né, abençoa as cadeiazinhas para você usar e pronto. E todos os anos renove a consagração. Tá? Faça aquele exercício espiritual de novo. Todos os anos. Exercício espiritual, faça para poder renovar a sua consagração. Bom, deixo um espaço para vocês. Eu queria mostrar, antes de terminar, eu vou só já abrir para a pergunta. Queria mostrar, ano passado, quando eu vim aqui, eu falei sobre a nossa missão em Angola, na África. Eu vim, foi em julho, se não me engano. Não. Foi em setembro. Não lembro. Não, foi em julho, foi nas férias. Foi em julho. Eu vim em julho e falei sobre a nossa missão em Angola. O socorro que o bispo lá nos pediu, porque as seitas do Brasil estavam invadindo. Lá o povo é católico, foi evangelizado pelos portugueses. Entendeu? Só que é católico igual o nosso povo lá no Brasil também, superficial. Não conhece a sua fé. Chega um crente lá dizendo, né, que está... olha, você está idolatrando, você tem margem, etc. Já muda, porque não tem consistência, não tem uma boa catequese. Entende? Então estava acontecendo isso lá. Está acontecendo isso em Angola. Muito, porque lá ficou em guerra há muito tempo. A guerra lá acabou em 2002, quer dizer, muito recente, 12 anos apenas o processo de paz. E depois que a paz chegou, aí começou-se a chegar as coisas boas, mas também as coisas que não prestam. Entendeu? Entre as coisas que não prestam, as seitas do Brasil. E quando eu estive lá 2 anos atrás, o arcebispo Dom Damião Franklin, inclusive, morreu tem 3 semanas. O arcebispo de Angola, lá de Luanda, capital de Angola, morreu agora, esse mês de maio. Entendeu? E o Dom Franklin, e o auxiliar dele pediu para fazer uma fundação e fazer alguma coisa, ajudar, né, na evangelização, porque as seitas estavam aumentando. Aí nós nos propusemos de levar a consagração e as irmãs irem, e pela graça de Deus, um mês depois que eu estive aqui, as irmãs foram, certo? Aí eu pedi ao pessoal aqui que apadrinhasse a missão lá de Angola, o que pudesse fazer, porque lá há um problema em Angola, lá em Luanda, que espanta. Eu fiquei muito espantado quando fui lá, porque tem poucos missionários. Uma cidade de 6 milhões de habitantes, a capital Luanda tem 6 milhões de habitantes. É um favelão, entende? Sabe? E tinha 30 padres diocesanos, só. E uns 40 missionários. E não tinha muitos religiosos. Depois, pergunta por quê? Porque o custo de vida em Luanda é altíssimo. Eu estava vendo um gráfico, vocês vão ver, eu vou passar aqui. Um gráfico que dos lugares, das cidades. O custo de vida mais alto do mundo era de Luanda. É uma coisa cabulosa, mas é. Por isso que os missionários não animam. Porque os missionários que vão para lá, para eles poderem sobreviver, eles têm que trabalhar. E trabalhando, não tem como viver o carisma, tá entendendo? Ou tem que virar assistente social, ou professor, senão não sobrevive. Então, aí é dificuldade, porque também é pobre tudo, as doações. Aí por isso eu pedi ao pessoal que adotasse aquela missão, porque é bastante difícil. Graças a Deus, até agora, vai sobrevivendo, mas com muita dificuldade.
Entendeu? As nossas irmãs ganharam a casa, teve uma pessoa lá, um senhor que doou uma caminhonete, então tem um veículo, tá? Mas, enfim, a manutenção, comida é caro. Combustível é caríssimo. Certo? Você deslocar de um lugar para outro, o carro que ela ganhou não é novo, então tá sempre quebrando, porque não tem asfalto, é só buraco, né? Enfim, então aquela coisa. Então eu quero pedir a vocês, viu, que quem puder, dentro da sua capacidade, ajude essa missão. E depois, se vocês se organizem aí, procure a Cláudia, tem o pessoal lá de Margate que está sempre fazendo algo para poder ajudar lá a missão. Vocês se organizem aí, cada um como puder, se Deus inspirar no coração. Quem quiser pegar os dízimos atrasados, né? Tá aí, né? Vou ficar em dia com Deus, né? Tá bom. Dei muito calote, mas eu vou colocar em dia hoje. Então, pode pegar aí, ajuda tudo, né? Tá certo? Cada um de acordo com a sua capacidade. Eu queria mostrar para vocês um vídeo sobre a missão. Tá aí já? Então, vai pegar? Isso aqui dura só 6 minutos. Eu vou dar a bênção para vocês, tá bom? Então, eu vou passar aqui, só para vocês terem uma noçãozinha. Pode passar. Calma, filha. A caridade apaga uma multidão de pecados, diz São Tiago. Ah, Senhor. Ai, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então. Apagar a luz, né? Poder ajudar. Houve guerrilha há muito tempo. Os comunistas ficou uma guerra fratricida. Foi até 2002 isso aí.